música instrumental também fazia isso. Pegava o disco do Ed Reports e saía tocando junto, de ouvidão. Tu fazia isso com rádio. Tu botava a rádio. Gente, hoje eu estou trazendo uma pessoa muito especial aqui. Um irmão, realmente. Um irmão. São pessoas que Deus, como a gente concebe, né, coloca na nossa vida assim, para sempre, né? E esse é um irmão, né? Tinha mais um irmão, que era o Mauro Hauser, que tem uma loja lá na Protásio Alves, lá em Porto Alegre. É o João Maldonado. Gente, a gente vai ter que marcar umas 8 sessões aqui, porque é muita coisa para falar. E eu fiquei sabendo, né, que o começo dele foi pelo som instrumental. Eu fiquei sabendo, realmente, eu não sabia disso. E que o pai dele, o seu Lucídio, que eu conheci muito, ouvia aos sábados som instrumental. Como é que é isso, cara? Isso é uma das maravilhas do mundo, né? Quando a minha avó comprou o piano para a família e veio aquele piano, logo a minha irmã entrou no Instituto de Artes para estudar pequenininha, com 6 anos, e eu com 7 para 8 também entrei no Instituto de Artes. E depois com uma professora ali perto de casa, né? Professora particular. E o pai veio com o trompete dele, tocando ele tinha um caderno de partitura dele, com a letrinha dele, com músicas. Ele gostava muito de música instrumental, das grandes orquestras, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey, Duke Ellington, Count Basie, a grande orquestra de Frank Sinatra. Nos natais, ele sempre botava Frank Sinatra e dançava com a mãe. Então, nos natais a gente escutava esse tipo de música. Era com a grande família, com as irmãs do meu pai. Era na casa de vocês ou era na casa de... Era na casa de um, era na casa de outro. Um ano era na casa de uma tia, outro ano era na casa da outra tia. Outro ano era lá em casa, outro ano era na casa de outro tio. E a família era muito grande, muito grande, muito grande. E sempre tinha música boa escutando. A família era uma família intelectualizada mesmo, né? Eu tive tios médicos, as tias também viajavam, primas e irmãs que moravam fora e voltavam para o Brasil nas festas de final de ano, com primos que moravam fora, depois... Então tem toda essa troca de informação. Mas, né? Todo sábado teu pai ouvia isso, então? Todo sábado. A mãe tocava piano e a avó também. Olha, cara, eu não sabia de nada disso. A avó sabia ler partitura e tinha livros antigos. Ela tocava sonatinas de Beethoven, alguma coisa assim. E a mãe, cara, com a mãozinha dela, tinha uma mão linda. Ela era muito artística, a mãe. A mãe, além de desenhar e fazer escultura, ela tocava piano. E ela gostava muito de bolero e tango. E eu pedia sempre para ela tocar. Não era fácil que ela tocava, hein? O pai tocava trompete, a avó tocava, e minha avó que foi a condutora, assim dizer, me conduziu para a música, né? Porque ela viu que eu gostava muito, me colocou em professor, estudei no Instituto de Artes, quando pequeno, depois estudei no Palestrina. Com o Prediger? Depois estudei no Prediger, mas depois ainda antes do Prediger eu estudava com a professora Suzana, né, que era no edifício da professora Rosana, que dava aula de violão pra gente. Nossa! Então, e a avó ela falava assim, eu adorava Beatles, né, mas a professora Suzana não sabia tocar música popular. O negócio dela era música erudita, sim, as escalas, enfim, toda aquela tradição do piano, né, que pra mim foi muito importante. Agora eu vejo que é importante, porque toda aquela tradição eu carrego. Eu toco exatamente tudo aquilo, toco Beethoven, toco as sonatinas, toco Chopin, toco Bach, e quando eu vou dar aula, eu utilizo não só a forma tradicional no piano, mas também aquilo que eu gostava, Beatles, e a música que o aluno gosta de cantar e tocar, né? De agora, por exemplo, a Anitta. Tem uma música que a minha aluninha gosta de Anitta, eu vou lá tirar a música da Anitta para ela, né? Mas essa tradição foi importante para mim, porque te dá uma base, né? Te dá uma base muito importante. A professora Suzana foi muito importante para mim. A avó falou para mim uma vez assim, tu quer tocar violão? Para tocar Beatles eu te dou um violão, mas toca a sonatina de Beethoven bem.
Era 2 páginas. Daí fui lá eu estudar, toquei bem, ganhei o violão. Era assim o negócio, né? E a mãe, quando a gente tinha 13, 14 anos, até um pouquinho antes, a mãe tinha uma amiga que tinha uma loja do lado do Mundo dos Presentes, do seu Henrique. Né? Tinha uma loja do lado ali. Naquela loja, a mãe nos colocava, quando a gente terminava o colégio, ela nos colocava para trabalhar, para ganhar o nosso próprio dinheiro e comprar os presentes para o Natal. Era eu, a Mana e a Ana bem pequenininha. Porque era o teu prédio era colado no Mundo dos Presentes, né? Exato. E Então, aí, na esquina, tinha um outro prédio. Na esquina tinha um outro prédio que tinha um gringo. Tinha um gringo italiano que vendia fruta, vendia tudo. Era aquelas fruteiras. Exatamente. Era uma fruteira de um gringo. Isso. Tinha o Mundo dos Presentes e embaixo do meio edifício tinha essa loja dessa amiga da mãe. E tinha o Delton do outro lado, que ele vendia quadros, só quadros. Do outro lado da rua? Não, do outro lado da porta da entrada do meu edifício. Então foi uma vivência magnífica, porque tinha arte, eu tinha que trabalhar, eu tinha assim, eu tinha um caderninho que eu anotava o que eu vendia. Se eu vendia um brinquinho, se eu vendia um anelzinho, se eu vendia uma caneta, qualquer coisa, era anotado quanto que eu vendia e dava no final do dia para a dona. E no final do mês, eu recebi tantos. E eu comprava ali mesmo o presente para dar para o pai, para a mãe, para a avó, para a mãe, para ela. Então era assim. Isso com 13 anos? Com 12 anos, 10 anos também. Sempre, assim, foi uma tradição. Né? E uma tradição escutar boa música na família, vendo os meus primos e irmãos eram grandes. Então eles eram adolescentes grandes, 17 anos, dançando, e eu ficava olhando aquilo ali, achava o máximo, meus primos e irmãos dançando com as namoradas. E mais tarde eles casaram, e depois mais tarde tiveram filhos. Era muito interessante isso. E aí tu acabou... Deixa eu botar aqui. Aí tu acabou com esse começo, com piano, estudando piano, tu acabou desembocando na música instrumental, então, a princípio, né? Exato. A princípio foi na instrumental. A gente fez uma banda de rock, né, Geraldo? Na época que a gente era colega de colégio, a gente tocava na igreja juntos. Enquanto ficava tocando baixo no violão, eu ficava solando na guitarra. Nossa. No meio da igreja. Eu vou ver se eu acho aquela foto pra botar no vídeo. Fazendo show na igreja, né? Eu acho que o nosso primeiro show foi ali no Rio Branco, não foi? Foi no Rio Branco. Foi, eu acho que numa festa junina. Que é aquele... No ginásio do Rio Branco, eu acho que está até fechado. No ginásio do Rio Branco, exato. Que aquele baterista tocava sem bumbo, não é? Não é, o Ricardo. O Ricardo. Ele tocava uma bateria sem bumbo. Cara, aquilo ali é história. Era muito conceitual. Aquilo foi 80, eu acho. Eu acho que foi nos anos 70 até. Então, no final dos anos 70. Final dos anos 70. Porque eu tenho uma foto de um lugar que a gente foi ensaiar. Na casa dele. Na casa dele, exatamente. Que era na garagem e que a gente grudava caixa de ovo. Nossa, na parede. A gente juntou muita caixa de ovo para botar ali. Eu tenho uma foto daquilo que é de 80. Começo de 80. 79, assim. 80. Exatamente. Gente, é muita história. Mas vamos lá. Aí tu, em 2015, como tu falou, teve uma banda de Florianópolis que te chamou, não foi isso? Foi em 1985. Né, 85, que se chamava Jazida, e todos eles eram diretores da Telesc, uma empresa de telefonia de Santa Catarina, de Florianópolis, naquela época. E o diretor elétrico, né, sobre elétrica da empresa, se chamava Tony Locke, que era um inglês. Ele era de Londres. E ele tocava saxofone nessa banda, ele era um maestro. Ele tinha um ouvido absoluto e escrevia as partituras para todos nós que íamos tocar. Então a gente tocava uma música do Weather Report, uma música do Steps Ahead, tocava o Wynton Marsalis, tocava Art Blakey Jazz Messengers, tocava Wayne Shorter. E era tudo escrito? Tudo escrito. Então eu tinha que estar na ponta dos cascos, né? Então eu estudei bastante para estar ali. Foi a época do Paulo Dorfman e do Prediger que eu estudei piano, estudei
harmonia, improvisação. E eles eram músicos que tocavam muito, que tocavam na noite. E eu acabei tocando na noite também. Eu fiz uma dupla. Na época do Prédiger, eu fiz uma dupla com o Alexandre Ferreira, que tocava sax. Irmão do Solon Fishbone, que depois eu fui tocar com ele. Foi irmão do Solon. Ele é irmão do Solon. Ele é irmão do Solon. Então a gente fez uma dupla e o Zé Prédiger, o meu professor, ele nos ajudou a fazer um repertório e me ensinou os acordes de cada música, como é que eu poderia fazer, que tipo de acorde eu poderia fazer para já largar de uma forma legal. Porque como era uma dupla de sax e piano, eu tinha que fazer o baixo. Dependendo da música, eu tinha que fazer o baixo correndo mesmo, que nem um baixista de jazz. Então eu tive que estudar isso também em várias músicas. Então eu tive que escrever a linha de baixo para poder tocar toda ela. Foi assim que começou os arranjos e tudo. Depois tu vai estudando cada vez mais e vai desenvolvendo. Isso né? antes de ir para Florianópolis ou quando tu voltou de Florianópolis? Isso antes de ir para Floripa. Logo que eu voltei de Floripa, o Alexandre também já tinha saído de Porto Alegre e eu fiz uma banda com um cara chamado Guinter, que era percussionista, que é percussionista da OSPA, e ele tocava bateria, o Zé Ramos no baixo e o Adão Rosa no baixo. O Adão Rosa no baixo e o Zé Ramos na guitarra. E a gente tinha um quarteto chamado Dias Úteis. E eram várias composições minhas já colocava na roda aquelas composições. E já estava tocando. Então, e eu já tinha um piano Fender Rhodes. Ah, tu chegou a ter um Fender. Eu tive um Fender Rhodes. Eu não tinha teclado, mas eu tinha um Fender Rhodes. Então, imagina tu pegar um táxi, botar o Fender Rhodes no táxi. Era um trombolho aquele troço. Que é um trombolho, um elefante aquilo lá. E ia de táxi para os bares, carregava, montava, tocava, desmontava e carregava de novo para casa. De táxi. Porque o banco da frente não tinha banco da frente, os táxis. Do lado do motorista. Então tinha bastante lugar para colocar as coisas. O espaço. Era isso aí. Tá, isso aí. Aí tu voltou de Floripa, tu sabe que ano foi isso que tu voltou? Eu fiquei 85, 86, 87. 87 eu comecei a tocar nos bares de novo, com muita gente, já estava bem mais seguro, já tinha tocado muito em Floripa, tocava todas as sextas. Caramba, eu não peguei nada disso, porque eu saí em 86. Né? Exato, tu saiu com Garotos da Rua em 86. 86. E para mim isso foi uma escola e uma preparação para poder tocar com o TNT depois e estar do teu lado no rock nacional. Né? Porque, a princípio até, tu lembra que vocês foram tocar em Capão da Canoa? Eu veranava em Capão da Canoa e o Quindim também. E com o Quindim disse, pá, João, vamos tocar nos Garotos da Rua. E me levou pro show. No final, eu acho que não queria um pianista, e daí foi o meu nome do pianista? Casarim. O Casarim. O Casarim foi para lá e eu fiquei naquela ali, não rolou. Mas logo depois rolou o TNT, que foi importante isso, porque a gente começou a caminhar junto de novo, porque tu saiu na corrida rápido, né? Eu fiquei... 86. Eu fiquei batendo cachola, ainda ficava surfando e andando de skate, não estava muito nem aí. Mas mesmo assim eu já estava estudando, né? Estava estudando. E esse estudo, essa preparação me levou a ser convidado para tocar no TNT. Depois de Floripa, depois eu fui o primeiro pianista de um espaço muito bonito que existe até hoje, que se chama Sgt. Pepper's. Nossa! Em 87, eu fui o primeiro pianista. Toquei um ano inteiro no Sgt. Pepper's. E tocava James Taylor, Beatles, Stones... Tocava Charlie Garcia. Mas tu cantava ou alguém cantava? Não, tinha os caras que cantavam. Eu só tocava piano. Tocava. Eu tinha o meu Fender Rhodes, tinha um teclado DX7 e um piano acústico ainda, para mim. Tu chegou a ter um DX7? Eu tive um D50. Eu tive um D50. Da Roland. Era teu mesmo? Meu. Comprei de um advogado que fazia contrabando. Não, porque o Tonda tinha um Rhodes e tinha um DX7. Exato, e eu tinha um Rhodes e um D50. Porque é interessante... Mas o Tonda me emprestava o piano dele pra gente tocar junto, tu te lembra? É interessante que essa turma toda foi embora, né? Essa turma toda, eles tocavam... É muito interessante, essa turma toda era uma geração mais velha que a gente, do que eu e tu. Então a gente era muito guria e queria estar no meio dessa turma.
E eles nos recebiam. O Tonda foi um grande incentivador meu e teu. Sem dúvida. Um grande amigo. Um grande, grande amigo. E eu já estava tocando lá com essa galera, tá tocando com o pessoal do Raiz de Pedra. Ele tocava com o pessoal do Raiz de Pedra. Raiz de Pedra pegou um navio e foi para a Europa. E lá ficaram. E ficaram 30 anos. Tem gente que está lá ainda. O Ciro, né? O Ciro ele tá toca baixo acústico na Orquestra Sinfônica da Polícia Federal de Munique. Imagina. Jamais a gente ia imaginar alguma coisa assim. O Ciro ficou mesmo, o Paiva ficou. O Paiva tá lá. Falo com ele. Semana passada eu falei com ele. Falo com o Paiva direto. Inclusive, agora com esses discos através da Loop, discos que é a minha gravadora, a Loop tem um escritório em Portugal, né? E a gente já está traçando um plano para eu ir para a Europa tocar. Juntar a banda lá e fazer uma pequena turnê de um mês. Né? Com uma banda de lá, né? De lá, Mas com músicos brasileiros, o Paiva vai ser um. O César Aldi, que era do César Aldi, pois é. O César Aldi tocou comigo em Porto Alegre muitos anos, gravou disco comigo e agora voltou, foi para Milão, foi para Itália, voltou para a Europa. O filho dele estudou em Milão música e trabalha com música para cinema em Milão. Aí ele se separou agora em Porto Alegre e daí resolveu. Foi para Milão. Foi para Milão e está tocando lá, direto, está tocando na Europa. Porque esse teu disco, que a gente vai falar um pouco mais depois, o Beauty, é ele tocando. Exatamente. Né? É com ele tocando. Então, eu acho interessante assim, porque eu não peguei nada disso, cara. Olha... Mas é que tu desapareceu, tu veio pro Rio de Janeiro, né, velho? Eu que não peguei o que tu fazia no Rio de Janeiro, eu ainda fiquei na tua casa, se te lembra. Porque eu vim aqui numa festa do lançamento de um selo dos Estados Unidos, do Texas. E eu toquei numa super festa aqui no Rio de Janeiro com o Fernando Noronha. E eu fiquei na tua casa, lembra? Eu me lembro disso. E também quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu fui morar no quarto de empregada da tua casa. Tu e a Jaque. Acho que vocês nem tinham ainda as filhas. Não, vocês estavam casados. Eu acho que a minha filha mais velha já era nascida. Já era nascida, mas era muito pequena. Era muito pequena. Era tinha um ano. Era um bebê, exato. Era muito novinha. E eu morando contigo, cara. Pô. Mas então, a coisa enganchou com o TNT, não foi? Que começou a tocar... É que o TNT, assim... As bandas de rock... Né, eu me lembro que os Garotos da Rua, antes de sair, a gente tocava por todo lá o Rio Grande do Sul. Exato. É o que a gente fazia com o TNT. A gente fez 2 anos de turnê sem parar um fim de semana. Às vezes tinha 4 shows por semana, às vezes tinha 5 shows por semana. Eu vivi 2 anos no jet lag. Ou seja, tu descia do ônibus, porque era ônibus grande, ônibus leito de 2 andares, com técnico de som, técnico de luz. Às vezes ia um outro cara para montar a luz. Tinha produtor e tinha a produtora que ficava ali com a gente de camarim, que era a produtora de camarim. O nosso técnico de som depois foi trabalhar com o Roberto Carlos e trabalhou 20 anos, 25 anos com o Roberto Carlos. Então, era muita gente, era uma estrutura muito profissional. Então, tu sai tocando de bar. Tu tá tocando em barzinho, lendo partitura, lendo cifra, improvisando, e tu entra numa estrutura onde tu tem que tocar aquele tipo de música, muda tudo. Mudou, por exemplo, o meu parâmetro de música, de escutar música. Antes eu escutava Bill Evans. Eu comecei a escutar Jerry Lewis, para tirar os links do Jerry Lewis. Porque naquela época a gente não tinha livros de rock. Não tinha DVD, não tinha aula, não tinha YouTube, não tinha nada. Eu comprava 2 discos. 2 discos. Um porque eu sabia que eu ia arranhar. E o outro eu guardava porque não... Entendeu? Pra ter. E mais, aquele disco eu gravava fita cassete. Eu fazia um loop de alguma coisa que eu escutava, que é um... Fazia um loop na metade de uma fita cassete daquilo ali e ficava escutando e tirando de ouvido. Mas na música instrumental também fazia isso. Eu pegava o disco do Ed Reports e saía tocando junto.
de ouvidão. Tu fazia isso com rádio. Tu botava a rádio e saía tocando ali. Tocava junto com a rádio. Então isso faz parte da nossa escola, né? Na hora de gravação era rolo, errava, tu tinha que cortar com gilete, grudava, não tinha nada de Eu me lembro que para arrumar um disco do Jaco Pastores foi um sufoco caro pra cacimba. E né? E a gente escutava até arranhar. Era muito interessante. O Weather Report realmente foi uma coisa muito violenta. O Weather Report foi violento para nós. Aquilo ali mudou a nossa... Eu ainda sei decor. Se eu escuto um disco, eu sei decor todos os solos dos Avenue, do Pastorius. Eu sei tudo do Wayne Shorter. O Heavy Weather, então, eu sei absolutamente tudo de tudo. Inclusive, eu tenho a partitura de todo o disco. E toquei todo o disco já. Tu tocou num bar? Ou tocou? Eu toquei com uma banda que era... Não tinha nome. Era uma banda instrumental. E eu toquei a primeira música do Heavy Weather. Sim. Pararira, Sim, é Birdland. Birdland, que é o nome de um clube de jazz, um clube de jazz em Nova York, Birdland. E o Birdland era a terra do bird, a terra de pássaros, né? E era o mais conhecido como Charlie Parker. O Bird era o Charlie Parker. É o Charlie Parker. E o Birdland foi a música que o Zé Avenue fez pro Charlie Parker, né? E agora, olha só que coisa interessante, nesse disco 8 tem 2 músicos, um que se chama Diego, que é lá de Porto Alegre, que toca sax, e a esposa dele, que se chama Nana Sakamoto, que é do Japão. Os dois estudaram em Nova York, fizeram um mestrado de jazz em Nova York e tocavam no Birdland. Fazem parte do meu disco. Como é que é o nome da moça? Sakamoto? A Nana Sakamoto. Ela toca qual instrumento? Trombone. Na verdade, o trombone é do tamanho dela, porque ela é um pitoco, assim. Ela tem 30 anos. E ele toca o quê? Toca sax tenor. Sim, nós vamos chegar nesse 8 aí. Nós vamos chegar. Gente, é muita coisa. Deixa eu até mudar a câmera. É muita coisa, tô falando. É muita coisa, é muita história. Mas aí começou com o TNT 88. 88. E aí, então foi até 94 com eles. É isso que eu ia perguntar. Até 94 eu fiquei com eles. Ficou até 94 porque com em 94 o grupo se desfez. E em 94 eu já tinha gravado o primeiro disco de blues em Porto Alegre com Solon Fishbone. Então, além de tocar com o TNT, eu também estava fazendo turnê com o Solon por São Paulo, principalmente. E pelo interior. Porque essa gravação com o Solon foi de um selo chamado Paradox Music. Então, foi o primeiro disco de blues do estilo mesmo. Do estilo. Porque quando se tocava blues, quando a gente tocava um blues, era um rock lento. Era um slow, bem lento. Sim. Mas não a estética do blues mesmo, a linguagem do blues. Que tem blues de Chicago, tem blues do Texas, tem blues de New Orleans, né? E cada um tem a sua estética e a sua linguagem, mas dentro do blues, né? Então, eu realmente fui o primeiro pianista a gravar em Porto Alegre um disco de blues. Com o Solon. Que foi com o Solon Fishbone. Aí lá eu fiz esse... Aí já é 95? Isso aí foi em 94. Foi em 94. Um ano depois de ter ido para Florianópolis. Olha só quanta coisa aconteceu nesses 10 anos para chegar a gravar um disco de blues, né? Desde tocar com o Jazida em Florianópolis. O Jazida foi que ano mesmo? 84. Ah, tá. São ciclos, né? É muito importante, muito interessante. Falando contigo, eu me dou conta de muita coisa. Porque daí do Jazida, tu voltou, mas tu voltou na época que o rock explodiu, né? Exato. Foi uma porta que foi aberta para mim. E nós, eu né? aproveitei, né? Nós aproveitamos, porque foi uma escola. Além da escola de bar e de tocar e de estudar, né? Estudar de verdade mesmo, lendo partitura, fazendo aquilo ali, escrevendo, fazendo arranjo, fazendo cursos, muitos cursos. Daqui a pouco tu entra, abre uma porta e tu entra. Aquilo já tá. Eu não vivia o início do rock
em Porto Alegre, o início das bandas. Eu não vivi isso. Eu entrei, a banda já estava com sucesso. Já estava com disco de ouro. Entende? Já estava com sucesso, já estava tocando no Gugu, já estava tocando no Chacrinha, que nem tu, no Globo de Ouro, na Xuxa, na Eliana, naquela menina, na Angélica. É. Então eu já entrei direto nisso. Já entrei já tendo que tocar piano e Hammond. E daí foi um mergulho profundo nessa dimensão do rock e do blues. Sendo que o blues ainda bateu na porta para tocar blues. Então eu ainda continuei tocando piano e Hammond. Isso em 94 em diante. De 94 em diante. Aí acabei tocando, gravando, tocando até com gringo. Com vários gringos. O Ron Levy, que foi o pianista do B.B. King, em 2001, acabou ficando 3 meses na minha casa em Porto Alegre. Logo que eu voltei, eu estava gravando o disco do Charles como produtor, pela Som Livre, RBS Som Livre, a Orbit e Som Livre. E eu era o produtor, fazia os arranjos, chamei músicos que tocam sopro para fazer, e fiz o arranjo para fazer aquele naipe de sopros para determinadas músicas. Estava tocando Hammond, estava tocando piano. E ainda o Ron Levy foi para Porto Alegre produzir o disco do Fernando Noronha e Black Soul. Sim. Eles ia ser muito caro, eles que não queriam gastar dinheiro, eles tinham dinheiro, são super ricos, mas não queriam. Daí eles, pô, João, deixa, será que o gringo pode ficar lá na tua casa? Óbvio. Aí deixei meu teclado lá no quarto pro gringo, a gente virou super amigo, ele escreveu um livro lá em Boston, ele é de Boston, Ron Levy, escreveu um livro, tem um capítulo dedicado a mim e a Porto Alegre, mas principalmente a mim, porque ele ficou na minha casa. E uma das coisas que ele mais adorava é que eu fazia torrada, né? Toast with cheese. Ele adorava aquilo ali, né? Que botava no negócio, Isso, na torradeira. Na torradeira, adorava aquilo ali. Daí. É muita história, muito legal. Ele me deu um livro de jazz, se chama Teoria do Jazz, me ensinou muita coisa. Chega, John, come on here, everybody. Mas ele era do blues, mas te ensinou jazz. Ele era do blues e do jazz, é. Ele é um dos grandes nomes dos Estados Unidos. Ele era dono de gravadora que gravou o Albert Collins. Foi ele que gravou o Albert Collins, foi ele que gravou um monte de gente. Além de ser tecladista, ele era o pianista e organ, B3 organist, né? Ele era ainda dono do selo. Então, isso foi uma outra porta aberta também, né? Poder conviver com a informação autêntica daquele lugar, daquilo que eu estava tocando. Então, tudo isso aí faz parte de uma informação que eu sou agora. Né? Deixa eu só entender, assim, só para não perder a linha do tempo. O jazz só vai vir depois, né? Voltar depois. Ele só voltou depois, exatamente. Que ano? 2009. Tá, então tudo bem. É só para a gente se organizar aqui. Então, isso aí... de 88 a 94 foi TNT. Exato. E aí, em 94, o Solon. O Solon, 94 Solon. Aí fui convidado para ir para o Chile. Essa história do Chile. Aí eu fui para o Chile, meu. Isso aí foi em 95 que tu foi pro Chile? 94. No verão de 94, em dezembro de 94, eu fui para o Chile. Te chamaram para ir? Me chamaram, fazia parte de um... Eu fazia parte de um grupo de meditação, de montanhismo, de xamanismo, nada que ver com drogas, né? Bem pelo contrário, eu era vegetariano, todo mundo era. Sim. Sempre foi, eu sempre fui também. Né? E era um negócio era de meditação mesmo, de subir montanha, de tomar banho do desgelo da neve. O rio que se formava era do desgelo da neve. Cara, doía até o cabelo doía quando eu entrava lá. É perto de Santiago ou longe de Santiago? Isso é longíssimo de Santiago, é lá no sul, lá para perto da Argentina, não sei se é Argentina. Pertíssimo da Argentina, mas era Chile. Era uma região que chamava La Região de Araucanía, é a região dos vulcões. Ou seja, o acampamento base era 2.000 metros de altura. Acampamento base para a gente fazer todos aqueles talleres que eles falam, que era xamanismo, que tu vai pra montanha, tu faz busca de visão, tu faz um monte de coisa. Eu fiz tudo isso, cara. E ainda tocava. Ainda tocava em Santiago. Tocava em Fui morar Santiago. em Santiago.
E aí tu comprou uma guitarra Fender lá? Como é que foi? Aí eu comprei a guitarra do Solon. Eu comprei uma guitarra Fender, aniversário. Vendi o meu teclado e tocava em bares que tinham piano. Eu digo, pô, eu vou ter que encarar uma aqui. Eu estava afim de ser guitarrista. Eu digo, pô, João Maldonado, não, quase chileno com Maldonado. Ainda chegar João, pô, os caras querem saber do samba, querem saber do carnaval. E eu não estava muito ligado nisso aí. Eu estava no blues e no rock, tinha voltado disso, né? É. E daí eu digo, cara, inventei um nome. Meu nome é Johnny Jam. Aí fui conhecido como Johnny Jam, gravei um disco, fui considerado o melhor disco de Santiago de 98. 88 comecei no TNT. 98 eu era considerado o melhor guitarrista de blues de Santiago do Chile. 84 eu comecei no jazz em Florianópolis. 94 eu gravei o disco com Jazida. Solon. Ah, não, com Jazida. 94, então, são 10 anos, olha só que ciclos interessantes. 94, 84, 88, 98. Né? E 2009, quase com 2008. 2008 praticamente terminou esse ciclo de xamanismo. Tu ficou no Chile até que ano? Até 2001. Aí eu voltei para o Brasil porque o Charles me encheu o saco que ele queria que eu tocasse com ele e fosse o diretor do disco dele. E lá no Chile eu estava bem. Eu tinha um programa na TV. Tu ficou quantos anos no Chile? Foi 5? 7 anos. Foi um ciclo de 7. Fiz muitos amigos, muitos irmãos chilenos, famílias lindas, maravilhosas. É um povo muito, muito lindo, sofrido numa época que foi complicada com a extrema-direita, com o nazismo. Tu estava lá? Não. Eu estava lá, mas o Pinochet ainda existia. Ele... Quando eu cheguei lá, no Chile, o primeiro presidente democrata, depois de todo esse exílio Sim. do povo chileno com a extrema-direita, com o Pinochet, eu peguei o primeiro presidente popularmente... Isso foi em 95? Democrata. Isso perdi o ano aqui. Ou 94. 94. Tu chegou no Chile em 94? Cheguei no Chile em 94, saí em 2001. 7 anos. Saí em 2001. E aí... Gravei 2 discos. Foi considerado um dos grandes músicos de blues, onde, de certa forma, eu acabei agitando o mercado lá. O movimento musical. O movimento. Daí, a partir disso, vieram outras bandas. Eu me lembro que só tinha uma banda de blues que chamava El Cruce. E quando eu comecei a tocar, por eu ser fora do Chile e levar o negócio a sério, eu criei um movimento que eu aparecia em TVs, como se eu estivesse no TNT, só que fazendo a minha história de blues no Chile. Num país completamente diferente do nosso, com outra perspectiva, é outra cultura, é outro tudo. Absolutamente tudo. De lá eu saí da montanha em... Tu foi para lá por essa questão... Da montanha, mas eu tinha que trabalhar. Tu foi chamado... Só não esquece teu microfone. Tá. Tu foi chamado para ir ou tu sentiu o chamado de ir? Na verdade, os dois. Além de sentir o chamado, porque eu amei aquilo, me apaixonei profundamente. Não estava casado, não tinha nem namorado, nada. Eu estava livre. Também fui convidado para ficar lá. Aí eu fui... Mas convidado musical? Ou... Não, convidado para trabalhar na montanha. Para fazer parte daquele grupo. Eu fazia parte, tinha um cara... Mas tu conheceu esse pessoal em Porto Alegre? Conheci em Porto Alegre. E esse xamã, que era um cara realmente muito especial, esse cara. E ele tinha que eles chamam do grupo interno. Um grupo interno de algum número de pessoas, o que Jesus fazia, o que todos os grandes mestres fizeram. Todos eles tiveram sempre um grupo interno. Pitágoras teve um grupo de discípulos interno. Sócrates tinha isso. Sim. Osho tinha isso. Grandes seres. Aí tu conheceu ele em Porto Alegre? Sim. Ou o grupo dele? Ele com o grupo dele viajando. E eles gostaram de mim. Era músico e eles faziam música. E eu fui fazer uma turnê com eles pelo mundo. Fui para a Argentina, fui para o México. Tocando com eles. Fui para os Estados Unidos. Uma música latino-americana misturada com New Age.
Então, imagina. E todo mundo meditando e fazendo vegetarianismo e isso e aquilo. Então, foi... Nossa, foi um lance muito legal. Fui morar numa casa de 2 andares com 4 pessoas. Eram 2 meninas, 2 caras e eu. Isso tinha nome de ashram? Na época tinha o nome de ashram. Depois eles não usaram mais. Porque, não usaram mais esse nome. É muito antigo. Esse nome era usado em outras coisas também. Na verdade, o ashram ele é um lugar... Ele tem a ver com a cultura hindu. Né, com os indianos. Com a cultura hindu. Tem a ver com as religiões indianas, né? O nosso planeta tem diversas religiões. Não, porque eu me lembrei dessa palavra. Ashram tinha a ver com o Osho. O Osho tinha um ashram. Era ele que usava, então. Era ele que usava também. Sim. Então não, o interessante, assim, é que essa coisa do tempo, né? Tu ficou de 88 a 94 tocando com TNT e viajando muito, né? Porque era demais. Eu me lembro, quando a gente lá com os garotos da rua, no sul era uma coisa incrível, assim. Todo fim de semana tinha show. Era uma coisa muito grande esse movimento. Assim. Mas interessante que tu experimentou isso, né? Nesses 6 anos, né? 88 a 94. Intensos. Um ciclo de 6 muito intenso. Intenso, né? E aí, de repente, tu foi para essa outra parte. Muito intensa. Foi essa de coração, né? Foi de coração. Mas eu fui de 94... A 2001 que tu falou. É 2001, mas 2000... de 94 a 99 eu já não estava mais na montanha. 98 eu já não estava mais na montanha. Eu estava, mas não estava. Eu estava fora, não queria fazer parte daquele movimento, porque aquilo ali eu já vi que... Já tinha percebido que era um lance legal, mas a estrutura tem muito... É um mecanismo de manipulação. Entende? A estrutura tinha um mecanismo de manipulação para as pessoas, para ter dinheiro para isso. E eu saltei fora, eu despertei ali. Ali simplesmente olhei pro cara e vi a verdade. E quando tu desperta, tu não volta mais a dormir. Mas interessante que tu foi livre para seguir teu caminho, né? Fiquei livre para seguir meu caminho. O que eu fiz? Comprei uma guitarra. Isso em 98. Ganhei uma grana que não era a grana que eu merecia ganhar de toda a turnê que eu fiz nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, dando cursos, fazendo um monte de coisa. Eu já era... Curso a ver com isso, né? Que a ver com isso, exato. Eu tinha estudado no México. No México? Cara, no México eu estudei... Cara, eu fiquei 60 dias no México estudando. Olha que loucura. Bom, cara, fui estudar programação neurolinguística, PNL. Fiz todo o curso de PNL e ainda estudei regressões a vidas passadas e hipnotismo clínico. Hipnose clínica. Em 60 dias? Não, isso foi em Bogotá. E no México em 60 dias PNL. Eu viajei muito, cara. Viajei muito. O interessante... E tudo isso eu, na verdade, coloquei em mim. Entendeu? Não vou fazer hipnose clínica contigo, nem PNL. Eu fiz em mim, no meu estudo, de como eu vou tocar e de como voltou. De como eu fui atrás daquela informação armazenada do jazz lá da época que eu escutava com meu pai e que eu começava a tocar quando estava adolescente. Eu fui buscar lá. Como eu estudei muito, eu tinha até partituras já. Né? Então, fui atrás das partituras e cavoquei. Num disco que eu gravei que se chama... Isso lá? Aqui, um desses últimos discos que eu gravei aqui, só Sim, de mas piano. espera aí, calma, João, calma. Vamos a timeline. Sem crise, mano. Porque em 98 tu comprou uma guitarra Fender lá. Comprei uma guitarra Fender e um amplificador Fender. Em Santiago. Em Santiago, um Twin Reverb. Grande Twin Reverb. E uma Strato. E comecei a tocar, velho. Comecei a tocar em tudo que é bar. Fiz um trio e mandei bala. Não quis saber. E me transformei no Johnny Jam. E usava bota de cowboy, não tava nem aí. Uma friaca no inverno, cara. Muito frio. 0 graus, velho, no Santiago. Horrível. E muito mais tempo ficou frio do que Porto Alegre. o outono, a primavera e o verão.
O verão nas montanhas era 4 graus e 30 graus durante o dia. E 4 graus na madrugada. Mas Santiago é nas montanhas, não, né? Não, Santiago não. Santiago fica no meio de umas montanhas. No meio de montanhas. São 2 ou 3 fileiras de montanhas dos Andes e Santiago fica no meio dessas aí. Até o Pacífico, né? No caso. Mas aí tu comprou a guitarra. Tu sentiu assim... Tirei umas músicas que eu tocava Não, do Solon. o interessante é que tu não quis voltar, né? Não, eu quis ficar lá. Interessante isso, né? Porque era mais... ou seja, foram duas grandes coisas que eu vivi lá que tem a ver com o desejo de criar alguma coisa, de ampliar, de se auto-ampliar como ser humano na criação. Mas, ao mesmo tempo, não é fácil. É uma tarefa um pouco árdua, porque tu tá sozinho, tu tá numa cultura diferente, tu não tem pai, tu não tem mãe. Eu viajava, todos os anos eu viajava para ficar no Natal com o pai e com a mãe. Mas teve Natal que eu não fiquei. Eu fiquei sozinho na minha casa, fui dormir 9 horas da noite, entendeu? Enquanto todo mundo tava abrindo presente, eu tava lá. Vou comer um cachorro quente. Uma coisa que me veio aqui, tu é descendente de índio. Sim. Lá tem lugares na América do Sul que a gente percebe muito a presença dos índios. Outros lugares não. A Argentina, por exemplo, parece menos. Né? Me dá essa impressão. Na Argentina, no caso. Mas no Chile, assim, tinha... Muito. No Chile e na Argentina tem muito, principalmente para o sul. Né? Eu conheci muitos índios, a etnia Mapuche, que eu conheci no Chile. Por exemplo, eu participei de cerimônias para trazer chuva, porque não chovia. E os caras tocavam um tambor e tomavam um tipo de aguardente de maçã. E ficavam a noite toda tocando tambor e eu lá no meio, cara. Isso em Santiago, perto de Santiago? Não, lá no sul. Lá. Quase na Argentina. Quase na Argentina, que são os índios Mapuches, índios guerreiros, né? São índios Mapuches. As mulheres... E eles te olharam assim e falaram, não, pô, chega aí. A gente teve que pedir permissão. É. Assim como eu gravei uma música no meu disco Beauty com um índio amazonense, e ele teve que pedir permissão para os pais e avós deles, para os xamãs, para poder colocar a voz dele na minha música. E daí eu mandei uma foto minha. E eles olharam a foto e disseram, sim, você pode. Porque ele é nosso. Ele é nosso. Sim, aí... Tu comprou a guitarra e largou o dedo lá. Larguei Começou o dedo, a tocar pra caramba. Comecei a tocar muito, gravei 2 discos. Gravei um disco ao vivo com o Noneto, eu tocando guitarra, um tecladista, uma menina norte-americana chamada Laura Brown cantando comigo, um cara tocando harmônica, 3 sopros, trombone, sax e trompete. Bateria e baixo. Blues. Tirando música do Steve Ray Vaughan, tirando música de todos, Albert Collins, Albert King, todos eles. Bud Guy. Isso foi em 98 a 2001. Exatamente. E aí, 2001, um dia tu em casa, frio pra caramba, olhando pra janela. E o Charles me ligou, cara. Ligou o Charles, ligou minha mãe. Porra, ligou todo mundo. O Charles já falou com a mãe, já fizeram uma dobradinha ali. Eu mandei uma carta. Então. Tu mandou uma carta. Pô, tava na hora de sair fora pelo visto. Tu nem sabia disso e tu mandou uma carta, volta. Mas de repente chegou a carta. Chegou a carta e tá escrito, volta pra casa. Volta pra casa, tu manda essa carta, cara. Depois veio o Charles e disse, pô, volta, a gente tá precisando de ti. A mãe, volta, meu filho. Acho que deu aí, tá bom. Voltei. Que legal, né? Aí foi isso, cara. Aí a gente foi fazer essa turnê com o Charles, eu gravou o primeiro disco, a gente veio aqui pro Rio, eu gravei na Som Livre, fiz os arranjos legais, convidei pessoas para tocar. Foi muito bom, porque se abriu uma outra porta, um novo ciclo para mim. Toquei o rock e o blues que eu nunca esqueci, mas comecei a voltar para casa, que é o jazz. Comecei a voltar para casa. Então, em 2001, eu realmente toquei muito com o Charles, voltei a tocar com o Solon,
em 2004. E em 2004 a gente fez uma banda, eu e o Solon. Ah, Solon de novo, então. De novo. Que se chamava Zap. E aí tinha músicas dele e músicas minhas. Aí é que se abriu a porta para eu começar a construir jazz meio blues, né? E foi muito legal, cara. Foi um disco muito bom que a gente gravou. A gente gravou através de uma LIC do governo do estado, Lei de Incentivo à Cultura. Gravei Hammond, gravei piano Fender Rhodes, gravei piano acústico. 2004 isso. 2004. Um disco muito bacana. Aí tu começou a sentir, começou a querer estudar, começou... Aí eu voltei a estudar. Ouviu Kate Jarrett de novo. Tudo de novo, cara. Tudo de novo. Bill Evans. Tudo. Fui atrás das partituras antigas. Numa dessas, muito interessante. Tinha uma partitura minha de uma música que se chamava Rousseau, A Espera. Rousseau é um capítulo do tal, do jogo I Ching, que tu tinha o livro, eu também. É, exatamente. Era um capítulo que se chama Rousseau, A Espera. E eu abri esse livro e deu Rousseau, A Espera. Tá, esse vai ser o nome da minha música. E fiz uma música no estilo Philip Glass, que é música contemporânea minimalista, erudita, né? Eu voltei a estudar tudo de novo, tudo, realmente tudo. Eu voltei a casa. E a partitura era de 94, quando eu estava morando... Você estava indo para o Chile, eu estava 94? Não, 94 não, 85. Ah, tá. Eu tinha feito um curso em Porto Alegre de música minimalista no ano que eu fui para o Chile. E eu levei essa partitura. E eu tocava em Porto Alegre. Eu tocava música minimalista, músicas assim, bem transcendentais, com 2 teclados, 3 teclados, midiava e tirava sons de outro e tal. E isso aqui que eu fazia, cara, eu tocava em exposições de arte. Porque tinha amigos que eu tocava em vernissage. Ganhava uma grana. Isso 80 ou 2004? 80. Antes de ir pra Floripa. Eu fazia isso, além de tocar em bar. Foi um lance muito maluco. Essa partitura, eu fui procurar de novo, 2 anos atrás, e gravei ela, fazendo parte da trilha sonora de um projeto de dança contemporânea. Né? Eu fiz a trilha sonora para um documentário e para um espetáculo de dança contemporânea feito na época da Covid, que era em casa. Isso agora, né? Isso agora. Então eu fiz 46 trilhas. Eu realmente entrei dentro. A dona Eva Chu, que é a grande coordenadora, e, enfim, em nome de 74 anos, ela é o nome da dança contemporânea no Brasil e na América Latina, veio falar para mim, veio me convidar e disse, olha, eu gostaria de uma música barroca, gostaria de música Philip Glass, e aí tu vai criando através disso. Isso em 2019, ela falou contigo. 2020. Isso aí foi em 2021, em plena... Segundo ano da pandemia. Da Covid. E ganhei uma baita de uma grana, cara, com isso. Ganhei uma grana legal, porque dali veio outra coisa, depois veio outra coisa. Basicamente, aquele ano, eu trabalhei muito com trilha sonora. Então, nós estamos em 2004. Pois então. 2004, tu voltou com Solon, Bibibi. Tocamos bastante. Começou a sentir no coração a coisa de estudar. Gravei 3 discos com ele, mais 3 com discos Solon. com ele. Isso em 2004, Bibibi. 5, 6, assim vai indo. 5, 6. 2009 2009 eu voltei a tocar em bar sozinho, piano e restaurante. E aí comecei a botar as minhas músicas na roda. Já estava estudando jazz e aí também saí da história do Solon. Não estava com mais ninguém, estava sozinho. Eu digo, é agora. E peguei a música Zap e fiz uma banda chamada Zap. E convidei Pinote para tocar bateria, o Tchê para tocar guitarra, o Everton Pires para tocar contrabaixo. E tinha um saxofonista lá meio maluco. E a gente tocou muito, cara. Tocou muito em bar. A gente tocou, Mas assim... que som que era? Era música instrumental. Tocava Autumn Leaves, Stella by Starlight, tocava o Livrão, Real Book, tocava...
e tocava música minha. Daí comecei a compor. Depois fiz um trio, aí compus músicas de trio, toquei muito, daí já é outra história, né? Aí conhecendo a Beta há 8 anos atrás, a partir de hoje há 8 anos atrás, a gente se casou e ela como jornalista, assessora de imprensa. Então, isso aí 2009 a 2015, tu acha isso? Isso. 2009 a 2015 eu só toquei jazz. Só me dediquei a isso, profundamente. Fazendo trios, fazendo quartetos, fazendo quintetos. Mas gravando tocando ou sozinho. Mas não tinha gravado meu disco ainda. É. Não gravei meu disco ainda. Em 2014, eu gravei 3 músicas de quinteto. 2014. 2014. Essas músicas do Beauty, já tinha alguma aí? Sim, tem 3. 3 músicas. E 2015 conheci a Beta, né? Já estava separado um ano e pouco. Conheci a Beta, foi assim, uma explosão, outra explosão na minha vida. Porque não é uma explosão só de paixão. É uma explosão de amor. E o amor, ele constrói. Uma unidade. A paixão, ele pode destruir. Seguramente destrói. Agora, o amor, ele constrói. Ele não tem revés. É uma unidade. Existe aí o verdadeiro casamento de 2 almas. Que se cria uma alma, uma outra aura. Não é só a aura individual da Roberta e do João, mas é uma aura dos 2. E aí a gente começou a trabalhar juntos com música. Ela como assessora de imprensa, ela é produtora, ela cuida de toda a minha história. Então, é interessante assim, né? Porque eu quando cheguei nesse lugar aqui, que foi 2013, isso aqui é um estúdio, é uma rádio, é um monte de coisa aqui, né? É interessante que não era o que eu esperava chegar aqui. E eu fiz um monte de curso de edição, papai, e cheguei aqui e fiquei meio decepcionado, assim, poxa, não era o que eu esperava. Mas aí tem uma voz, né? Acho que tu ouve essa voz também, que falou, cara, mas tu tá aí porque tu fez os cursos. Exato. Exatamente. Tu foi preparado para chegar nesse lugar. Exato. Nesse momento. E entregar o que tu tem para entregar. Exatamente. Foi preparar. Então, passa isso assim, né? Dizem que quando o discípulo está pronto, né? O mestre aparece. Aí, no caso, a Beta apareceu. Pô, ela tem sido a minha mestra já desde então. Mas é uma coisa de coração também, né? Tem coisas que não dá antes. Não dá. A gente não está preparado. Eu não tinha como gravar um disco. Mesmo que eu estudasse muito jazz, e estudei, não tinha como gravar um disco naquela época. Porque eu não estava preparado. Porque eu não estou entendendo as coisas. Tudo que eu passei teve motivo para eu chegar onde eu estou. Foi a preparação para eu estar aqui. Falando contigo sobre isso. Né? No Rio de Janeiro, eu moro em Porto Alegre, é bem longe. Né? E de ônibus é 24 horas. É interessante até o dia de hoje, né? Também, tanto da minha parte quanto da tua, né? Que também para gravar isso aqui também foi todo um processo também custoso, demorou pra caramba, né? Então, não é por acaso essa chegada aqui, né? Não, por exemplo, seguramente, obviamente, que eu não estava preparado para poder falar com o Roberto Menescal. Eu conheci o Roberto Menescal lá em Porto Alegre. Nós vamos chegar nessa parte, calma, nós vamos chegar nessa parte. Aí em 2015, a Beta... Casamento, gato, cachorro, papagaio. Aí, família. É. As meninas que são as filhas da Beta, sabe, eu conheci elas com 14 anos. 15 aninhos. A outra com 17. E aí muito legal. E aí tu começou a sentir, pô, tá na hora de eu começar a registrar isso. Exato. E aí já tinha passado 2014, né? Mas eu só fui realmente gravar o disco em 2019. Mas digamos que 2015 tu falou, não, eu vou pra cá agora. A Berta falou assim comigo, olha, João, esquece
Esquece de tocar rock e blues. Até agora tu era... A única coisa que tu era arroz. Tu era só acompanhamento do TNT, do Charles Master e do Solon Fishbone. Faz o que tu é. Ela que falou, faz as tuas músicas, faz o que tu é. Tu tem música bonita. Aí foi uma caminhada de 2015 a 2019. Foram 4 anos de tocar, compor, tocar, testar, compor, testar, tocar, fazer mais tocar mais um pouquinho, fazer mais show, tudo com a mesma banda. Quando a gente entra no estúdio, a gente ficou 4 anos tocando antes de entrar no estúdio. Isso, Beauty. Isso, Beauty. Quando a gente entrou no estúdio, a gente gravou ao vivo. O Beauty é de que ano? 2019. 2019. Ah, legal. E era um quinteto? Quinteto. João Maldonado Quintet. Sax tenor, trompete, baixo acústico, bateria e piano. Sem nada mais. Ou seja, sem nada elétrico. Desde então eu venho tocando só com instrumentos acústicos. É possível que eu faça alguma coisa diferente. É possível que eu faça um som instrumental só de bateria e teclados, por exemplo. Que é uma coisa que o Lyle Mays fez com Alex Acuna, que era baterista do Ed Reports. E isso me chamou muito a atenção. Já parti para outras coisas, pesquisar outras coisas. Mas até então eu tenho feito acústico e é algo que muda. Muda o teu ouvido, muda. Mas essa coisa assim, porque tu gravou por um selo, né, o Beauty? Exato, o selo da Loop, que é do Edu Santos. O Edu Santos, ele era da antiga Ipanema FM. Nossa, mãe. Então ele se tornou um grande amigo meu. E tocando com o Charles, eu revi o Edu de novo. O Charles estava tentando negociar com o Edu um monte de coisa. A gente foi tocar num projeto do Edu chamado Pepsi... Era tipo o Planeta Atlântida. Sim. Em Atlântida, só que era da Pepsi. Então Gilberto Gil foi tocar lá, Paralamas do Sucesso foram tocar lá, muita gente foi tocar lá nesse... E o Charles Master foi tocar e eu fui tocar com ele. Entendeu? Sim. E ali a gente reviu o Edu e tal, comecei a conversar com ele, uma menina que se chama Aline Stoffel, ela é a diretora da Loop Discos. E ela canta muito, a Aline. E a gente ficou muito amigo também. E eu fui lá falar com ela. O Edu recém tinha se mudado para Portugal, para Lisboa, para abrir a Loop Lisboa, que tem Loop em São Paulo, tem Loop em Nova York, em Los Angeles. Porque a Loop, ela é publicidade e a Loop Discos. Mas a Loop, ela não vai bancar para ti, ela te ajuda. Entende? Mas eu dou álbum pronto para eles. Então isso é um lance antigo que a gente aprendeu. Vamos fazer o álbum. Se não tá legal, a gente vai gravar, faz uma pré-produção, depois grava de novo. Né? Mas até agora não precisei fazer isso, graças a Deus, a não ser esse projeto que eu estou fazendo de música brasileira. Sim. Mas então vocês tocaram em bar, esse quinteto. Shows, muitos shows. Teatro São Pedro, muito lugar. Até fora de Porto Alegre. Esse quinteto. Esse quinteto. Já tinha o Butiá aí ou ainda não? Já tinha o Butiá. O Butiá começou em 2015 mesmo? Não tinha o Butiá. O Butiá começou em 2018. Esse projeto do Butiá. Esse projeto do Butiá se chamava Jazz na Beira. Ele era uma fazenda perto de Porto Alegre. Mas vocês que criaram ou já existia e vocês encamparam? Não, já existia e a gente foi lá e colocou o projeto na mão do cara. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Ele comprou a ideia e a gente ficou 4 anos. A gente ficou 4 anos no Butiá fazendo essa curadoria e levando música instrumental. Porque as nossas produções é música instrumental e bossa nova. Sim. Aí o Beauty, né, ele que é de 2019 que tu falou, né? Exato. Que é um belíssimo, deixa eu botar minha imagem aqui, que é um belíssimo CD, nossa, é muito lindo. Eu até fiz um vídeo comentando, né, sobre o CD, né? E aí esse quinteto instrumental 2019.
Continuamos tocando, muito difícil tocar. A gente tocou uma vez em 2020, uma vez em 2021 no Butiá, porque era ao ar livre. E todo mundo de máscara. Só que no Butiá a gente conseguia colocar 400 pessoas. Na beira do Rio Guaíba. Um palco na beira do Rio Guaíba. Isso. Aí tinha uma van que levava todo mundo e depois deixava. Então, As 400 pessoas, não. Não, Cada um ia nos seus carros. Né? A banda. Sim. Mas foi uma produção bem legal, uma produção que daqui a pouco ficou todos os sábados e domingos. Então, foi muito legal. A gente aprende muito com isso, porque quando tu trabalha no backstage, tu vê quanta coisa ridícula como músico eu já fiz. Eu quero isso no camarim, quero isso. É ridículo isso. Toma água, velho. Primeiro, o músico não precisa beber para tocar. Um profissional, um advogado não vai beber para ir numa entrevista, numa coisa assim. Nenhum profissional faz isso. Por que o músico tem que fazer e no camarim tem que ter sempre isso? Da onde vem isso? De onde vem essa cultura? De onde vem essa estética? De onde vem essa ideia? Claro que vem do rock, vem dos Stones, né? Rockstar, Stones, todos fazem isso. Mas, por exemplo, eu quando toco com a minha banda, a gente vai abrir um vinho depois, ou até mesmo uma champanhe. E é isso. Para brindar, e acabou o assunto. Em casa eu vou beber meu vinho tranquilo. Mas na hora do estudo, na hora do trabalho, na hora do bebê, pega para capar, meu querido. Ali. Tu tem, então, essa coisa... Essa seriedade, né? Eu acho que o ideal seria que as pessoas falassem isso de ti, mas eu percebo, assim, né? Pelo que eu falo contigo, assim, essa coisa... Eu vou fazer isso. E aí tu vai e faz. Mas ao mesmo tempo também é uma responsabilidade, né, Geraldo? E responsabilidade, se tu quebrar no meio essa palavra, é habilidade de resposta. Então eu tenho que ser hábil para responder a situação. E a situação que sou eu mesmo que estou criando. Então eu tenho que ser responsável por aquilo que eu crio. Então eu tenho que ser sério. Né? Porque esses meus discos todos, eu tenho uma partitura de tudo. Se eu for tocar em algum lugar do planeta com músicos excelentes, eu tenho que saber responder aquilo que eu estou emitindo, né? Aquela energia que eu emiti, aquela frequência, que é uma vivência. Quando ela é vivida, ela tem mais poder. Ela, entende? Ela é edificada, né? A mesma coisa... Pedro, você será a pedra do meu edifício, da minha igreja. Não é igreja, não existia igreja naquela época, nem esse nome existia naquela época. Tá? Mas você é a edificação da minha palavra. Então eu tenho que ser a edificação da minha própria palavra. Cada um tem que ser o seu Pedro. Isso é um grande ensinamento. E aí, em 2019, então, lançou o Built, né? Lancei o Built, foi muito bacana. A gente fez Vocês tocaram no Teatro São Pedro, A gente tocou no Teatro São Pedro, a gente tocou em vários teatros, vários lugares. E aí eu comecei a administrar minha carreira no seguinte: eu não vou tocar mais em bar. Agora eu vou tocar em espaços culturais, vou tocar em teatro, vou tocar no Sesc, vou tocar no SESI, vou tocar em lugares que me dê mais uma estatura diferente e aonde eu posso pagar os músicos bem. Não necessariamente com quinteto, sempre. Não necessariamente com quinteto, mas se eu estou trabalhando um disco e o disco é de quinteto, tem que ser com quinteto. Por exemplo, agora eu vou fazer dia 1º de julho um show de lançamento desse disco que foi lançado dia 20. Eu não pude fazer ainda porque eu peguei 3 produções. Não pude colocar a minha na roda. Né? Mas eu vou fazer um show de lançamento do disco de sexteto, tocando o disco, só o disco, e o lançamento de um clipe no Teatro São Pedro. Esse aí, desse disco desse ano? Desse ano. Eu gravei um clipe de uma música do TNT que se chama Nunca Mais Voltar. Eu fiz um arranjo diferente, instrumental, ficou muito bacana. E eu acabei gravando um clipe no Bonfim. Porque o TNT era do Bonfim, todo mundo morava no Bonfim. E as músicas do TNT nasceram no Bonfim. Então eu até dediquei isso a eles e a essa época bacana que eu vivia, fazendo um arranjo diferente e andando pelo Bonfim agora com essa cara mais velha,
Não estou com 24, estou com 58, olhando pelo Bonfim, olhando pelas ruas, encontrando pessoas, encontrando a banda. Aí ele está lá na lancheria do parque, que tu conhece muito bem. Está o baixista e o baterista tocando na frente, e eu passo por eles. Então tem umas cenas maravilhosas, assim, bem interessantes. Então é mais ou menos isso. Tá, aí em 2019 saiu o Built, né? Toda uma estrada para chegar nesse momento do Built, né? Exato. Que foi pro... Esse negócio de música, que todo mundo ouve música no negócio. Ah, sim, foi para o Spotify. Sim, Spotify. foi para todas as plataformas, todas. Né? Aí é o papel da Loop. Essa né, parte que chega mais... Eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Tu chegou com o disco pronto, eles ouviram, falaram, não, tá ótimo. Tá ótimo, porra, vamos fazer, maravilha. assinamos um contrato e deu pra bola. Aí eles fazem essa outra parte. Daí, aí no contrato, o próprio Edu, ou a própria Loop Publishing, né, pode pegar uma música minha e colocar num programa. Né, alguma coisa assim, tal e tal. Então, eu ainda ando negociando isso. Eu mesmo. Negociando com o Marcelo, por exemplo, Marcelo Nunes, é um cara lá de Porto Alegre, da Bandits, é um filmmaker, um diretor de cinema e grande fotógrafo. Ele fez uma sessão de fotos minha agora, semana passada, até para essa nova posição, me posicionar diferente, uma sessão de fotos em estúdio, uma roupa legal, fazendo, sabe, bem fotos publicitárias mesmo, até de capa de revista, né? E ele faz, por exemplo, todas as vinhetas da GNT, da programação da GNT. Então eu tenho uma porta aberta para aqui no Rio de Janeiro fazer isso. E eu estou no Rio de Janeiro exatamente fazendo isso. Eu vim aqui falar com o Djalma, vim falar com... Isso, então nós vamos chegar. Então, de 2019 a 2021... A gente está em 23. Mas a 2021 eu lancei um outro disco. Que se chama isso aí que eu ia falar. Solitude. Que é piano. Que é só piano e que eu tirei todas as músicas que eu gostei e que dialogam entre si. Elas dialogam entre si porque elas fazem parte, na verdade, de uma trilha sonora. Mas são composições tuas. São todas composições minhas. E nesse disco tem uma composição minha que é lá de 84. Música minimalista, que é a partitura que eu peguei e trouxe. Então, no disco passado eu fiz isso, e nesse último disco também fiz isso. Peguei coisas que eu estudei lá atrás e estou revivendo. É muito bacana fazer isso. Isso é 2021. Isso é 2021. Diga-se de passagem, em 2020... em plena pandemia, eu ganhei o prêmio de melhor disco instrumental lá de Porto Alegre. Que é o Built. Que é o Built. Em 2021 foi lançado o Solitude. Solitude. Que é só composições para piano. Tem uma música extremamente barroca. Tem uma música extremamente Philip Glass e o resto é mais ou menos por aí. Tô meio Keith Jarrett, meio Philip Glass, meio... Sim. Isso aí, 21. Eric Satie. 22, tu gravou alguma coisa? Sim. Em 22... Na verdade, em 22 eu fiz esses dois shows. Um no Butiá e outro no 373 e gravei os shows. Em 2022. Em 2022. Já com esses 8... Com esse octeto, digamos. Exatamente. O octeto é o seguinte, é que no Butiá eu toquei de sexteto. E no 373 eu toquei de sexteto também. Só que 2 músicos não participaram do 373. Esse casal? Que é esse casal que foram tocar no navio no Alasca. Então agora de novo tocando lá. Então, na verdade, foi de sexteto cada show, mas juntando todos os músicos foram 8 que participaram. Eles gravaram depois? Eles gravaram antes de viajar. Lá no Butiá. E no 373, que eu ia fazer o show, eles já não estavam mais. Eles já estavam no navio, tocando uma grande orquestra. E eu chamei outros 2 músicos e gravei o show. Peguei 4 músicas de um show, peguei 4 músicas de outro e juntei 8. Isso foi 2022? Isso foi 2023, agora. 2022. A gravação foi... 2022. 2022. 2023 eu acabei de trabalhar no estúdio a música, estava tudo gravado ao vivo, eu não tive muito o que fazer. Mas sempre tem alguma coisa para fazer em estúdio, mandei logo para a Loop e a gente lançou.
Dia 20 de janeiro. Na verdade, eu ia lançar em dezembro de 2022. Mas estava muito em cima e com esse negócio, assim, o nosso Brasil já estava começando a sair desses 2 anos de pandemia. Estava começando, nada tinha voltado ao normal. Eu digo, não, vou esperar. Aí eu esperei e lancei nesse 20 de janeiro. Foi a melhor coisa que eu fiz. Desse ano. Pronto, então, nessa longa estrada, chegamos... Deixa eu botar aqui. No dia de hoje. Então, agora chegamos em 2023. Chegamos aqui em 2023. E esse ano de 2023 já tem 2... Tu já lançou 2 discos? Não, eu lancei um disco e gravei outro. Estou terminando o terceiro e no próximo semestre, em agosto, eu vou gravar o 4º. Então, em 20 de janeiro saiu o 8. O 8. Que são 8 músicos e 8 músicas. Exato. Eu tenho um só de piano de novo, que eu gravei num estúdio, num piano de cauda maravilhoso, porque eu fiz uma produção em Porto Alegre em abril. Eu trouxe o Martin Pizzarelli Trio de Nova York. É o Martin Pizzarelli, o Larry Fuller e um guitarrista de São Paulo. Eles têm um trio e eles fizeram um show. Eu levei para Porto Alegre, sold out, foi muito legal, casa lotada. E levei eles para um estúdio e eles gravaram um disco ao vivo. Aluguei um piano, botei no estúdio. Mas tu tocou com eles? Não. Aí. Não, eu ia tocar com eles, daí não toquei. Eu deixei assim, eu fiz a produção executiva. Eu levei eles para o estúdio e gravei o disco deles. E alguns dias ainda lá no estúdio, eu digo, pô, esse piano tá... Vou gravar um disco. Entrei e gravei o disco. Só de piano. Peguei várias composições minhas. E qual o nome desse CD? Se chama Piano Improvisando. Quantas músicas são? 9. Nem tem mais CD, né? Não tem mais isso. Eu acho que não existe mais, né? Mas é um álbum. É um álbum que vai ser lançado em todas as plataformas. Mas não faz mais o CD, né? Eu tô fazendo ainda. Eu faço... agora eu tenho que fazer... do Built de novo e tenho que fazer do... Porque tem jornalista, tem gente que gosta de CD, que gosta de ter na mão. Bota ali. Exato, a gente faz parte de um grupo de jornalistas. Eu não sou jornalista, mas a Beta é. E a gente faz parte de um grupo de jornalistas lá de Porto Alegre, que são muito fortes, né? O Juarez Fonseca, Nossa, que tu conhece, o Roger Lerina, Márcio Pinheiro, filho do Ibsen Pinheiro. Márcio Pinheiro, grande jornalista. Tem outro jornalista, mas a Beta, e estou lá eu no meio. É um grupo, né, que se reúne, que faz coisas. Então, e esse grupo se reuniu, não o Juarez Fonseca, mas um grupo de amigos do Paulinho Moreira, que é um jornalista, e que tinha um programa de rádio em Porto Alegre, que era o programa que teve 27 anos de rádio, um programa de jazz. Sessão Jazz chamava o nome do programa. E ele foi um jornalista que ajudou muita gente, muitos músicos. Eu sou um. E ele é o nosso padrinho de casamento. E ele ficou mal de saúde, muito mal. E a gente fez um festival de jazz Paulo Moreira para arrecadar fundos para ele. Conseguiu arrecadar 33 mil. A gente lotou 4 casas, a gente juntou 80 músicos para tocar. Eu cheguei a ver isso. Isso foi agora em março, né, final de março. Essa foi uma das produções que eu ia fazer. Eu ia fazer um show de lançamento em março, tive que deixar para abril. Apareceu para trazer o Martin Pizzarelli em abril. Deixei para maio. Aí, não deu também. Maio também, vou fazer em julho agora o show de lançamento. Porque em julho, dia 8 de julho, vai ser dia 1º, dia 8 de julho, eu estou levando o Fábio Torres, do Trio Correntes, lá para Porto Alegre para tocar. Então, isso tudo também agora em maio. Você fez uma produção muito importante, né? Exato. No mês de maio. Março. Ok? Foi março, essa produção. Não, mas eu estou falando que em maio tu levou... Ah, sim, exato. Março teve festival, abril Martin Pizzarelli Trio, mês de maio o Roberto Menescal com a menina Ana Lu Sampaio, que é o nascimento de uma estrela. Eu comentei com a Beta e comentei com muitos outros, a gente está vendo o nascimento de uma estrela. O Teatro São Pedro lotou, aplaudida de pé,
Foi incrível. Foi violão e voz? Violão, voz e bateria, percussão. O Reginaldo, que toca aqui carioca, que toca com o Menescal, foi para lá tocar. Foi muito intimista e foi maravilhoso. Foi uma tremenda produção. Né? Deu tudo certinho, deu tudo perfeito. E Teatro São Pedro é maravilhoso. Ah, é um templo, né? É como o Municipal do Rio de Janeiro, Municipal de São Paulo, grandes municipais aí pelo Brasil inteiro, ali Amazonas, são templos da arte, né? Templos da cultura. São lugares que tem que ser que é do povo e tem que ser e o povo tem que ir. Então tu chegou na Bossa Nova, João? Pois então. Que caramba, loucura, cara. isso, cara. Mas a Bossa Nova, ela, assim, em 2019, a gente fez uma produção no Teatro São Pedro para levar o Daniel Jobim, o neto do Tom. Sim. Aí foi Daniel Jobim, foi de trio também, foi Daniel no piano, foi o pai dele, o Paulo Jobim, filho de Tom, né? Tocando violão, e foi Paulinho Braga tocando bateria. Sucesso total, cheio o teatro, maravilha. Aí ficamos muito amigos e convidei Paulinho Braga para gravar um single meu, que era uma bossa nova que a gente já vinha trabalhando. Eu e a Beta fizemos essa bossa. E aí eu convidei um amigo meu para fazer a letra, um letrista lá de Porto Alegre. E ficou muito bonita a bossa, chama Sem Você Não Sou Ninguém. E é uma estrutura de bossa nova muito quadrada, muito redondinha. Aquilo ali. Eu me lembro que tu me mostrou, não sei se foi no ano passado ou retrasado, 2 bossas novas tuas, ou uma. Sim. Sim. Com Uma que foi gravada. né? Isso, é essa. Que foi. A Lupe lançou, a Lupe vai lançar o álbum de bossa. Eu vou lançar mais um single agora, quando a gente ficar pronto. Sim, esse álbum de bossa é com essas cantoras. Esse álbum de bossa tem essa música com as cantoras, tem a música com a Ana Lu e o Roberto Menescal. O Paulinho Braga vai gravar 7 músicas do álbum. Então ainda vai sair. Ainda vai sair. Semana que vem, por exemplo, agora eu estou voltando para Porto Alegre e vou mandar para o Paulinho Braga mais 3. Além da que eu mandei hoje. Né? São 5, faltam 2 ainda. Essas 2 eu tenho que fazer a pré-produção em Porto Alegre agora, semana que vem. Porque as 3 que eu vou mandar lá já estão prontas, já está pronta a pré-produção. Então porque essa bossa nova com essas cantoras, isso foi o ano passado. 2021. 2021. Também. Ou 2022? 2022, tu tem razão. Eu me lembro que tu me mandou 2022, isso. dezembro de 2022. Mas isso aí, tu sentiu uma coisa, pô, eu preciso fazer uma bossa nova. Como é que de onde é que saiu? Cara, porque eu te falei, cara, a gente... Tá. Pode ir. Eu te falei que a gente, na minha vida, quando eu era pequeno, a gente ia nas festas de Natal e ficavam escutando bossa nova. É daí que vem a bossa nova. Eu escutava Tom Jobim quando eu era pequeno. Escutava João Gilberto, Vinícius de Moraes, adoravam Vinícius de Moraes. A mãe gostava de Vinícius de Moraes, o pai adorava Marrom. A Marrom, porque ela tocava trompete também, gostava do samba, jamelão. Escutava jamelão na minha casa, velho. Imagina. Mas aí tu... Tá, de gostar pra compor, tem... Tem. Não é assim, né? Não, tem uma dimensão paralela, né? Digamos assim. A bossa nova é um jazz, né? De certa forma. De certa forma. E aí é que tá. O exercício de compor é que é o verdadeiro trabalho. É um grande... Se eu vou lançar um lance desse nível, eu tenho que mergulhar em cima disso aí. Tu não estava caminhando e veio, tu... Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu fiz uma bossa nova. A letra, ela veio toda através de um sonho, que eu acordei às 5 horas da manhã, fui pro piano, comecei a escrever toda a letra, fui pro piano e compus às 5 da manhã a harmonia. Né? Mas isso aí é um exercício, eu já venho fazendo há um tempão. Eu venho fazendo isso já. Eu venho trabalhando a bossa nova. E aí, e os arranjos, essa coisa de levar o Menescal, é Ana Lu o nome dela? Ana Lu Sampaio, Já tá meio que no clima, né? Um clima no ar, assim. Poxa vida, daí eu mostrei pro Menescal, cara, essa música não sai da minha cabeça, não sai do meu ouvido, ela tá muito boa. Essa é sua música. Mas o Paulinho Braga, em 22, mandou uma mensagem pro Menescal, falou: ô Menescal, o negócio é o seguinte,
Tem que cuidar aí, porque tem uns gaúchos aí que estão fazendo bossa nova e tá bom o negócio. Tem que cuidar. O Paulinho tem história, né? Nossa. Paulinho Braga. Ele Poxa nossa, vida. da antiga. Ele tocava com o Tim Maia, cara. Ele tocava com Elis Regina. Era da banda da Elis Regina. Não. Ele gravou o disco, ele, Tom e Elis. E a partir daí, depois que a Elis morreu, Tom convidou ele para participar da banda dele, que chamava Banda Nova. O Tom Jobim, né? O Tom Jobim. Aí ele tocou direto com o Tom. Então o cara toca com Nova York, grava disco em Nova York, grava com todo mundo. Você ter o Paulinho Braga nesse álbum, para mim é nossa, é um milagre. É um milagre se materializando aqui. Aproveitar essas pessoas, né? Muito interessante essa... É engraçado, né? Quando... É óbvio, né? A gente colhe o que planta, né? Mas planta de coração, né? Tem que ser. Não tem outra forma. Eu não posso fazer um disco só mental. Mesmo que eu queira fazer bossa nova, não vai sair legal. Né? Que eu calcule tudo. Mas para administrar isso, tu tem que calcular. Tem que calcular tudo. Todos os centavos que saem e que entram. Tem que calcular todas as pessoas que vão participar. Qual é o tempo delas que elas têm. E tem outras pessoas que eu falei aqui. Por exemplo, eu mandei uma música para o Quarteto do Rio, que é os Antigos Cariocas. Né? Mandei uma música. São os eles. filhos deles? Um deles é o Carioca, é o Eloy. Que, por acaso, eu encontrei ontem na praia, ali no Arpoador, e a gente ficou conversando horas. O Rio de Janeiro tem isso, né? Os Cariocas eram muito bons, né? Nossa. Continuam, tá demais. Maravilhoso o quarteto. Eles cantam muito. Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom. E eles cantando uma composição minha é fenomenal, entende? Imagina, Menescal, os Cariocas. Mas o interessante que parece assim, que a gente colhe o que planta, mas é como se existisse também, né? Que cada um chama de um jeito, né? Eu não sei como definir isso, se é um ser. Eu defino como Deus, né? Muito criativo, muito legal, um cara muito legal, criativo, mas também ele faz manifestar uma coisa, né? Essa tua coisa com a bossa nova, assim, parece que é um crescimento, chegou aí, né? Uma coisa que vai... Que nem foi com blues, que nem foi com rock, que nem foi com jazz, né? Então, na verdade, são caminhos que não te deixam parado. Tu tá cocriando com Deus. A cocriação nossa é com Deus. Não existe nenhuma outra que não seja essa. Seja o que for, tu pode cocriar uma bossa nova, uma arte, uma cultura, uma coisa bonita para as pessoas. Algo bonito para as pessoas. Como tu pode cocriar também uma coisa feia. Porque Deus é tudo. É tudo. Deus é o todo. Mas é uma cocriação, né? Quer dizer, mas ele tem uma participação interessante, criativa, né? Ele é a criatividade por si só. Quando tu tá criativo é ele. É manifestação dele. É muito... Porque nós somos filhos dele, nós somos a criação dele. Uma pessoa que eu vejo isso é a história da Rita Lee, que é uma coisa assim... Impressionante. Cara, ela tava nos Mutantes, de repente, aquele disco do Tutti Frutti, que é uma coisa... Uma maravilha. Para mim é o melhor disco que tem de rock. É incrível aquele negócio. Mas ela... É como se alguma coisa levasse ela, né? Ela foi indo, né? Uma coisa... O lança-perfume. O que é aquele lança-perfume? Estourou, cara. Estourou. A Rita Lee tem música comum. Que participou do disco da Cor do Som. Entendeu? Então, imagina. A Cor do Som. Nossa, a Cor do Som. Não vamos nem entrar por aí, porque senão não vai acabar nunca. mas eu gostei desse termo. A Rita Lee, ela foi sendo levada, mas tu tá passando isso. Tu chegar na bossa nova... É que nós somos assim todos. É sendo levado, né? Mas... Nós somos levados, mas é que tu cocria também. Exatamente. Né? Não é um levado arrastado. Sim. Tu foi levado porque tu suou muito. Ralou muito para fazer as coisas. E tem que continuar. Não é fácil. Não é fácil, Geraldo. No Brasil,
Em Porto Alegre, que é longe demais das capitais, como o alemão dizia, é mais difícil ainda. São Paulo e Rio de Janeiro estão na frente. Porto Alegre está muito longe. A gente está perto do Los Hermanos, né, da Argentina, do Uruguai. O fato de que a internet nos liga e nos une, isso deixou menos longe Porto Alegre de São Paulo e Rio de Janeiro do que sempre foi. A Bahia está muito mais perto do Rio de Janeiro e de São Paulo do que o próprio Porto Alegre. Minas Gerais, Brasília, né? Então são estados que têm uma cultura muito forte. Até Brasília tem cultura, imagina isso. E uma cultura muito forte que Porto Alegre também tem uma cultura forte, mas que é muito... não foi redimensionado ainda. Continua a mesma coisa, parece que está parado no tempo. A cultura gaúcha, porto-alegrense, bigodão, gaúcho, o jeito de falar, prenda minha e não sei mais o que, não é mais isso. Obviamente que não é mais isso mesmo. Porto Alegre também se ajuda a se ferrar. Se ajuda a se ferrar bastante. Mas uma coisa que me passa assim em Porto Alegre é tipo assim, tu faz um show instrumental, o pessoal vai. Sim, mas tu tem que ralar muito. Tem que ralar. Tem que ralar muito. Mas eles vão. Eu não vejo muito isso aqui. No Rio de Janeiro, um show instrumental, vai lotar o municipal, não sei, não me passa essa impressão. Pois eu não sei como é que tá o Rio agora. Já me falaram que não tá nada legal. Pois é. Porto Alegre, São Paulo, né? Porto Alegre, o pessoal parece que tem um respeito pela tua obra, assim. Existe uma coisa lá, sim. assim. O pessoal, pô, não, vamos lá, pá. Aqui eu não sei se eu vejo isso. Tu sabe que, como músico, como artista, isso é maravilhoso. Como produtor, eu tenho que negociar o tempo para poder fazer com que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, possam me escutar e possam me ver. Porque Porto Alegre tem muita coisa. Depois, assim, agora que terminou realmente pandemia, né? Essa pandemia que deixou todo mundo trancado em casa, agora que abriram as portas para a cultura, não só por causa da pandemia, mas também por causa de um governo que acabou com o Ministério da Cultura, e isso é verdade, né? A gente não pode deixar passar panos quentes. Acabou com o Ministério da Cultura, acabou com lei de incentivo, acabou com o cinema. Isso já voltou, essa estruturação? Isso está tudo voltando. Tá voltando. Toda essa estruturação está voltando. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque eu não parei de fazer produção ainda. Eu já tenho mais outras 3 produções para fazer no semestre que vem. Além da minha própria produção de ser criativo e poder gravar os discos, que eu já tenho até o próximo disco já pronto. Se eu quiser, eu lanço um disco por ano, eu tenho nos próximos 3 anos eu tenho um disco para lançar. Entendeu? Eu tô correndo antes. Mas, porque está tudo cheio em Porto Alegre. Todos os bares, todos os espaços culturais, todos os teatros. Só para tu ter uma ideia, no complexo do Teatro São Preto, que agora é um complexo, eles criaram um novo teatro que se chama teatro que não é o tradicional, é um outro teatro, para 180 pessoas. Então eu vou ficar em cartaz nesse teatro. Com 8 esse? Com 8. Eu era para ficar em cartaz 3 dias. Eu tive que tirar 2 dias porque a Débora Coker vai fazer um espetáculo no teatro principal. Eu não vou ficar brigando com ela. Eu vou fazer só um show. Mas eu não fiz esse show em março porque tinha festival, em abril porque tinha não sei quem, e daí tu começa a competir na assessoria de imprensa, na projeção. Como é que tu vai fazer bem a projeção? Tu entende? Eu posso fazer bem uma projeção agora do meu disco, do lançamento, porque tem a Débora Coker, tem outras coisas, mas de jazz e lançamento de disco não tem. Então eu tenho que saber usar isso. Eu tenho a sorte de ter a Beta, porque a Beta trabalha com assessoria de imprensa. E ela trabalha num dos lugares mais top de Porto Alegre, que se chama Fundação Iberê Camargo. Ela trabalha com artes plásticas, com grandes artistas plásticos daqui do Brasil e de fora. E, sabe, são containers vindo de fora com artes que tem que pagar seguro. Acontece alguma coisa na obra. Meu Deus do céu. Acabou todo mundo. Acabou, caiu o meteoro da paixão. Gente, olha só,
Eu acho que deu para falar um bocado de coisa, né? Nem sabia que eu ia falar tanto. A gente nem... Gente, se for falar do começo, como é que foi, cara, aí não acaba mais. Aquele show lá naquele negócio lá no Rio Branco foi histórico. E Torres também. Lembra em Torres que a gente foi de Fusca? Torres? A gente foi todo mundo dentro de um Fusca com bateria, baixo, amplificador. A gente chegou em Torres, eu, tu, o baterista aquele que era fotógrafo e o guitarrista que É o Felipe? O Felipe. Nós quatro. Tinha o bateria. A gente tocou em Torres. A gente foi de Fusca. E quando a gente chegou em Torres não tinha palco. Tu não lembra disso? Cara, aí juntaram um monte de mesa. Amarraram com uma corda e a gente tocou em cima das mesas. Realmente, cara, realmente. Olha, gente, é um prazer transcendental. O interessante é que essas gravações, esse podcast, né? Ele concentra as bombas, porque eu fiquei sabendo a tua história. Eu não sabia da tua história. Isso que tu era meu vizinho, frequentava minha casa todos os dias. Exatamente, esse Natal, não sabia de nada futebol, disso. Jogava futebol de botão com o seu Lucídio. Botão, então. Depois a gente fazia campeonato, cada um fazia o seu próprio campeonato sozinho, porque a gente tinha 20 times de botão. E depois fazia os melhores times, a gente ajudava a fazer o campeonato. Eu, tu, o Mauro e o pai. Por sinal, meu time de botão tá com o Vitor Ramil. Ô, Vitor, olha só, se tu vê, por acaso tu vê isso aqui, eu vou ter que entrar em contato contigo, porque o Vasco da Gama, meu time de botão, tá contigo. Depois a gente vai ver esse negócio. Tu lembra qual que era o meu time profissional? Argentina. Né? Argentina, velho. AFA. Então, gente, eu vou até botar essa imagem aqui que aparece. Não, eu vou pra cá. Não, vou pra cá. Gente, olha só, é inenarrável ficar sabendo a história do meu irmão, né? De alguém que esse ser superior uniu, né? Mas interessante isso, né? Interessante que nós temos caminhos tão diferentes, mas essa nós coisa musical e espiritual, né? Nós dois temos esse completamente diferente, né? De certa forma, né? Não, mas não interessa. Viveu coisa, lembra? É a verdade, né? Tinha muita coisa juntos. A gente tinha aquele livro que a gente leu, né? Que falava assim que os caminhos, né? Os caminhos podem não levar a lugar nenhum, mas uns têm o coração e outros não. Então, valeu, cara. Pô, eu que agradeço, Geraldo. Vou fazer assim. Meu querido irmão, eu que agradeço. Tamo junto. Tamo juntos. E aí daqui a 50 anos a gente vai fazer outra. Com 100 e poucos anos. Geraldo, mas tu te lembra? Daí vai ser assim. Gente, valeu. E a gente vai marcar ainda mais uma outra vez, porque isso aqui foi 1/5 da história. A gente vai ter que tocar junto também. Ainda tem essa parte aí. Ainda tem isso aí. Valeu, gente. Até mais.